Boa tarde para todo mundo. Hoje, como estava previsto no calendário da eleição para o Conselho Fiscal, a gente teria um debate entre as duas chapas que foram homologadas para a eleição a uma vaga no Conselho Fiscal do Acre. A chapa 1 é composta pelo Álvaro César Santana, o Álvaro Santana, candidato efetivo, e o José Oséias Vieira, o Oséias de Florestal, candidato suplente. A chapa 2, que está aqui presente, tem como candidato o Marcílio Rodrigues Martins, o Marcílio da PGP, candidato efetivo, e o Paulo Roberto da Silva, o Paulo da Garagem, a vaga de suplente. Como todo mundo pode ver, uma chapa está presente e a comissão responsável pela organização dessa eleição, ela definiu anteriormente que, na ausência de uma das chapas, a outra chapa poderia se pronunciar, fazer sua apresentação e responder as perguntas da plateia, se houver alguma. Então é assim que a gente vai fazer, né? A gente vai iniciar com alguns minutos para vocês apresentarem as suas propostas e as ideias para o Conselho Fiscal do Acre. Vamos começar. Pessoal, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui, tá? E agradecer também por esse espaço, por essa oportunidade de estar falando, né, para a nossa comunidade universitária, os participantes do Acre, tanto o campus de Viçosa, como o Rio Paranaíba, Florestal, Capinópolis, os nossos campos experimentais, Ponte-Nova, Arapomba e outros, né, que vão estar aí, ter a oportunidade de nos ouvir aí, de nos assistir, né, com a disponibilização dessa gravação aqui desse debate posteriormente no site do Acre, né, e me apresentar para vocês, né, meu nome é Marcílio, eu sou servidor da PGP, né, hoje eu ocupo o cargo de contador, estou na PGP desde 2005, ingressei na universidade no ano de 2004, né, no Departamento de Educação, como assistente de administração, e no ano de 2005 fui para a PGP, né, a PGP naquele momento atravessava uma situação difícil, com a reforma da Previdência, precisava de calcular as aposentadorias por invalidez por idade, elas tinham tido uma modificação na forma de cálculo, precisava de alguém da área contábil para calcular isso. E me convidaram para ir trabalhar na PGP, eu aceitei naquele momento. E a partir de 2008, através de novo concurso público, eu passei para o cargo de contador, né? Já tenho uma experiência desde os 13 anos de idade, que eu iniciei no escritório de contabilidade aqui em Viçosa, contabilidade Pereira Costa. Eu iniciei no escritório como auxiliar, né? E fui crescendo ali no escritório, com os estudos, com as orientações que eu tinha do Sr. Manuel Costa, que é um dos maiores mestres da história de contabilidade que eu pude conviver ali ao longo de 13 anos. É uma pessoa que aprendeu a contabilidade ali no que a gente chama na Manhega, né? Naquela época existiam os programas contábeis que existem hoje, e então eu pude adquirir muita experiência, e isso me leva a entender que eu posso contribuir como conselheiro fiscal de uma entidade que está na magnitude do Acre. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Paulo Roberto da Silva, eu trabalho na UFD desde 1974 e estou me entregando, fazendo parte da chapa do Marcílio. Fizemos uma discussão e entendemos que a opção do Marcílio como representante titular do Conselho Fiscal, pela sua formação, pela sua experiência na prática, né, dessa questão contábil, e eu venho fazendo parte dessa chapa também. Eu sou formado em administração pela universidade e estamos aí com o intuito de ajudar, né, de poder colaborar com o nosso Instituto Acre da melhor forma possível, no sentido de estar dando segurança nos atos, né, administrativos que ocorrem todo dia aqui no Acre, que tem uma relevância muito importante para todos os participantes do Acre. Então, gostaria de deixar essa mensagem. A nossa chapa vai atuar com muita responsabilidade, com muita transparência, e a gente informa os componentes florestal, para Rio Paranaíba
e para todos os outros campos, né, que não estão nesse momento aqui participando ao vivo aqui dessa entrevista, porque a princípio seria um debate, mas com o não comparecimento da chapa 1, nós vamos tentar conversar, dialogar, democraticamente sobre a questão do agros. E que nós também os representantes, e vamos representá-los da melhor forma possível no dia a dia da gestão do agros, e se porventura a nossa chapa ser vencedora durante o nosso mandato. Muito obrigado. Obrigada, doutor candidato. No debate estava previsto a divisão em blocos, mas na ausência da outra chapa, a gente vai abrir direto para a pergunta do público. Então, se alguém tiver uma pergunta, é só levantar a mão e a gente vai levar o microfone. Vocês podem dirigir a pergunta aos candidatos. Marcílio e Paulinho, boa tarde à apresentadora. Marcílio, parabéns por vocês por estarem participando desse debate. Eu sou uma das pessoas que defendo a questão do debate. Quero parabenizar vocês por estarem já participando e quero fazer uma pergunta. Quem mexe com contabilidade, quem mexe com uma situação do agros, conceito fiscal e tudo mais, você vai chegar momentos que você vai ouvir falar assim, isso aqui é um negócio arriscado, meu CPF pode correr risco. Aí você vai ter que definir o seguinte: o meu CPF pode correr risco ou não? O que você tomaria como decisão na situação se o CPF está correndo risco? Essa questão eu já lido com isso há muitos anos. A gente trabalha lá no BGP, a gente lida com o sistema do SIAP, cotidianamente ali com as questões de folha de pagamento. E a todo momento o meu CPF está em risco. A todo momento. Então eu lido com isso diariamente, há mais de 10 anos. Da mesma forma na contabilidade. Se você faz um balanço, se você faz uma prestação de contas, tanto para a Receita Federal, para a estadual, para a prefeitura, seu CPF está em risco. Certo? O que a gente tem que ter, a preocupação, é de agir sempre com zelo, com responsabilidade, tá? Com muita honestidade e ter sempre a precaução e a humildade de buscar as informações necessárias. Se eu estiver inseguro em aprovar algum procedimento, alguma conta, algum gasto do agros, naquele momento, ou qualquer outro que eu estiver atuando com você, meu CPF vai estar em risco. Qual vai ser a minha situação? Eu vou buscar esgotar o máximo de informação necessária antes de tomar uma decisão, mas eu jamais vou furtar a tomar uma decisão que envolva o meu CPF, porque todas as decisões vão envolver o meu CPF, e eu jamais vou me furtar a tomar qualquer decisão dentro do Conselho Fiscal. Boa tarde, Marcílio, Paulinho, apresentadora. A minha pergunta vai na seguinte forma: nós temos a resolução número 13 que regulamenta a atuação do Conselho Fiscal no Instituto. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: qual o nível de importância que tem o Conselho Fiscal, até mesmo em relação ao próprio Conselho Deliberativo, como você vê a atuação do Conselho Fiscal dentro da gestão do Instituto? Luiz, obrigado também pela sua pergunta. A gente sabe que o Conselho Deliberativo ele tem um diferencial em relação ao Conselho Fiscal, porque é onde se efetivamente se decidem as coisas. Certo? Por outro lado, o Conselho Fiscal é um órgão de controle interno da entidade. Certo? A gente sabe que, qual a importância desse Conselho Fiscal? A gente sabe que o Agros ele tem profissionais da mais alta competência, pessoas com experiência de anos, tanto na gestão de previdência como de saúde. Certo? Por outro lado, a atuação do Conselho Fiscal não é para criticar, para poder diminuir a atividade ou a funcionalidade ou a atividade diária de qualquer funcionário do Agros. Entendeu? A atividade do Conselho Fiscal é como um órgão de fiscalização para detectar e se antecipar a qualquer problema de ordem contábil que possa acontecer. Certo? Nós estamos aqui de forma a contribuir para o Agros. Então, o Conselho Fiscal ele tem uma autonomia para verificar os atos,
aprovar ou reprovar os atos de gestão do Agros, tá certo? Em algum momento que a gente vê que alguma coisa está incorrendo em ilegalidade ou anormalidade, nós vamos ter a responsabilidade, né, de nos antecipar, chamar os servidores do Agros, conversar com eles a respeito da situação, verificar as normas, os procedimentos, e de repente uma análise minha também está equivocada, como conselheiro. Então a gente até preza pelo diálogo, certo? E preza pela responsabilidade e legalidade. Eu acho que isso, na condição de controlador interno de uma entidade da magnitude do Agros, o Conselho Fiscal tem uma relevância extrema. Marcelo, boa tarde. Paulinho, boa tarde. Boa tarde a todos. Marcelo, talvez, deve ser de seu conhecimento, é claro, a sua chapa, de que o Agros, este ano de 2015, deverá passar por uma transformação, porque nós estamos hoje na iminência de responder por questões da Previc, o TAC, o termo de ajuste de conduta. Esse termo de ajuste de conduta já está numa fase já bem avançada e a gente sabe que ele irá realmente transformar a Previdência no Agros por esses próximos meses. A pergunta é, como seria o comportamento da sua chapa em relação a esse relevante assunto que é a vida do Agros hoje, o TAC? Júlio, obrigado pela sua pergunta. O que acontece? Eu tenho conhecimento do TAC, né? Fiz uma leitura desse termo e percebi que ele está na etapa 4 ou 5, parece, de várias etapas, tá certo? Qual que é a importância? A gente sabe que o Agros foi criado para complementar a aposentadoria, né? Posteriormente, com o advento do RJU, o Agros teve outras atribuições, porque as aposentadorias passaram a ser de natureza integral. O TAC é uma discussão em relação ao plano A e B. O plano A é para os servidores seletistas, né, que o Agros tem um grupo de servidores que se aposentaram aí antes do RJU, e também tem os funcionários do Agros que estão nesse plano, bem como algumas pessoas recebem também o benefício deixado pelos titulares do plano, que hoje já faleceram. O plano B é um plano, né, que foi criado para abranger os servidores no advento da RJU. Eu acredito que o TAC hoje está para discutir se existe ou não recursos do governo dentro do plano B, certo? A gente sabe que a universidade, como patrocinadora, né, ela já não faz mais aporte, né, não injeta dinheiro no plano B. Então a gente acredita, espera ansiosamente pelo fim desse TAC, né, para que o Agros, no fim desse TAC, possa decidir, não, a Previc possa indicar, né, um caminho seguro e legal, né, para que sejam geridos os recursos do plano B. A gente sabe hoje que existe uma especulação muito grande em termos desse plano, desse TAC, né, mas que eu acho que o Conselho Fiscal, né, hoje, esse TAC já passou pelo Conselho Fiscal, pelo Deliberativo, e agora ele está numa instância maior, né, mas que se lá na frente ele retornar e precisar de alguma decisão ou de alguma análise nossa, enquanto conselheiro, nós estamos dispostos, preparados para fazer a nossa avaliação. Boa tarde, Marcelo, Paulinho e todos. Marcelo, gostaria que você falasse sobre a sua formação acadêmica, o que ela pode contribuir na gestão do Conselho Fiscal do Agros. Eu deveria ter falado isso aqui na minha apresentação, mas a gente acaba atropelando aqui a fala e não me apresentei a minha formação acadêmica. Eu sou formado, né, em Ciências Contábeis aqui pela Universidade, em 2006. Em 2007, eu fiz uma especialização também aqui nessa universidade
em gestão diagnóstica empresarial, e no ano de 2012, no período de 2012 a 2014, eu tive a oportunidade de realizar um programa de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi um dos motivos também que me despertaram a participar, né, e contribuir para a gestão do Conselho Fiscal do Agros. Tá? Lá eu tive a oportunidade de cursar disciplinas de mercados regulados, né, que envolve aí a ANS, Previc e outros mercados regulados, ANEEL, né? E a minha dissertação de mestrado, ela foi desenvolvida na área de gestão de saúde. Eu estudei a eficiência dos municípios brasileiros na gestão dos recursos da atenção básica em saúde. E nesse estudo também eu tive a oportunidade de confrontar a relação público-privado na saúde. Né? Porque a gente sabe que onde existe uma maior cobertura por planos privados, né, ela facilita os gastos públicos, né, que a pessoa tende a procurar mais a utilização do plano e aliviar ali a procura ao SUS. Fiz alguns trabalhos, apresentei um trabalho em congresso sobre a disfuncionalidade, né, contábil nas provisões técnicas das operadoras de plano de saúde, né, e também fiz alguns trabalhos relacionados ao desempenho da saúde. Né, a ANS tem o índice de desempenho da saúde suplementar, que o Agros, né, porventura, tem um indicador de destaque, já está aí, parece que nos últimos 2 ou 3 anos, ela é uma liderança nesse indicador, e o SUS divulga o IBSUS, que é um indicador do desempenho dos municípios brasileiros na gestão da saúde. E eu tive a oportunidade de fazer um trabalho confrontando esses 2 indicadores que foi apresentado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Paulinho. A segregação de funções é um dos princípios básicos para evitar fraude, como é ocorrendo aqui no Agros. Eu queria saber qual o seu conhecimento sobre a segregação de funções. É muito importante a sua pergunta. A segregação de funções, né, ela é uma ferramenta muito importante prevista na Constituição Federal, né, onde se determina as atribuições e responsabilidades. E qual é a importância da segregação de funções? Né? Vejam bem, eu falei aqui inicialmente que eu atuo com o sistema SIAP, que gera a folha de pagamento dos servidores públicos federais. Ali a gente tem muito definida uma segregação de funções. Eu posso fazer o lançamento, um outro colega aprova, autoriza, homologa esse lançamento, né? Isso vai para o Ministério do Planejamento, lá ele passa por uma auditoria, para depois isso aparecer no contra-cheque do servidor. Então isso é uma segregação de função. Aqui na universidade, a pessoa faz um pedido de diária, uma viagem, esse pedido é enviado para uma instância superior, que aprova, passa para uma outra instância superior, até chegar numa final que homologa e autoriza esse pagamento. Qual é a importância da segregação de funções? A segregação, ela garante a segurança, tanto de quem está fazendo aquele procedimento, certo? Como a segurança do sistema. Em contabilidade, isso é muito utilizado. Por quê? Se uma pessoa tiver autonomia para realizar todos os procedimentos de determinado ato ou fato, dentro de um instituto, de uma entidade, seja de uma empresa, ela perde a possibilidade de ter um órgão que confere aquele procedimento, se antecipa algum erro cometido. Tá? A gente não pode jamais pensar que os erros cometidos eles são de forma intencional, tá certo? Porque nós somos seres humanos e o ser humano ele está passível a cometer erro, falhas. E a segregação dá a oportunidade a essas pessoas de terem seu erro corrigido antes que aquilo gere um prejuízo para a entidade, para ele ou para algum participante, certo?
Então a segregação deve ser implantada, ela deve existir em todas as entidades como uma forma de segurança, tanto para quem opera o sistema, como para a entidade. Paulinho, eu gostaria de saber de você, existe hoje uma discussão aqui no campo, de uma certa forma, que fala da ingerência, né, do sindicato dentro do Instituto. Muitas vezes hoje quase que 50% ou mais de 50% de todos os membros do Conselho Deliberativo e Fiscal temos uma formação sindical, né, por experiência, por vivência dentro da universidade. É um ponto que eu gostaria que você comentasse. Um outro aspecto que eu acho importante, é um debate que a gente tem construído ao longo da existência aqui do Instituto, é a questão da necessidade de certificação para conselheiros. Porque no último congresso inteiro, a ANAPAR é uma associação que representa os participantes, tem um posicionamento contrário a isso. Qual é a sua visão em relação a essa necessidade de certificação, ou se realmente depende muito exclusivamente do voto para o valor estar assumindo aqui as funções de membros do Conselho? Essa questão da discussão do Argos, e muitas vezes os nossos conselheiros do Argos têm um vínculo com o movimento sindical, eu acho que a participação no sindicato da categoria, seja ela qual for, é muito importante para a categoria. Agora, quando a gente está discutindo uma questão técnica, envolvendo Argos, que envolve interesse de pessoas que, por algum motivo, recebem algum benefício do Argos, né, seja na questão previdenciária ou da saúde, e aí trata-se de uma questão muito técnica, e essas decisões, ela sendo, vamos dizer assim, tomada de uma forma de ideologias, né, eu acho meio complicado. Eu acredito que deva ter uma separação dessas duas coisas. Eu acho que o Argos, enquanto conselheiro, nós temos que agir em nome dos participantes do Argos, não interessando se ele é das áreas, se ele é da PEN, se ele é das PUC, se ele é do SISU. Então nós temos que ter um bom senso de poder separar essas coisas, né, para o bom andamento das funções pelo qual o Argos tem que cumprir, que é uma função social importantíssima, que vai durar a vida toda da pessoa. Então nós temos que tomar esse cuidado. Com relação a essa questão aí da certificação, eu sinceramente, eu não vejo que seja fundamental. Não que não tenha importância, mas eu acho que a partir do momento que você começa a rotular, você começa a discriminar pessoas que, embora às vezes não tenham uma formação, vamos dizer assim, por exemplo, no caso do Marcinho, Conselho Fiscal, será que o ideal seria ser só contador, teria que ser conselheiro fiscal? Nem sempre, né? Então você pode ter administrador, pode ter economista, pode ter pessoas com outra vivência que já teve a oportunidade de atuar em outras áreas também, que vai contribuir com o conselho. Até porque a estrutura do Argos, em todos os seus setores, ela é extremamente competente, né, e acredito que quando esse material chega até o Conselho Fiscal, ele dificilmente vai ter assim, erros muito graves, embora nós tivemos um erro grave que aconteceu no passado aqui, né, que a comunidade universitária sabe. Mas eu acredito que num determinado momento pode ter tido alguma falha de controle. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que não há necessidade de colocar barreiras para que pessoas possam estar contribuindo nos diversos conselhos aqui do Argos, ou até na diretoria executiva. Porque, por exemplo, o diretor de seguridade da UFB não é médico do Argos, né? O ministro da Saúde no Brasil, já tivemos vários ministros da Saúde que não eram médicos. Então, ministro da Economia que não era economista, nem era administrador. Então, eu acho que o que vale é a pessoa debruçar sobre aquela função que ele vai fazer e procurar buscar conhecimento, ler sobre essa função e estar junto com seus pares lá e fazer a discussão do dia a dia. Uma pergunta vai tanto para o Paulinho quanto para o Marcinho. A gente teve no Acre aquele episódio do desvio, né?
E aí, o que aconteceu na minha visão? Hoje, o que a gente observa, os únicos que foram punidos foram os funcionários que foram demitidos. Quando você fala de segregação de funções, a segregação visa também buscar a responsabilidade de cada um no processo. Na visão de vocês, somente os dois seriam culpados disso aí? Então, Gerson, obrigado pela sua pergunta. É muito delicado, né, e talvez irresponsável da minha parte, falar em culpados ou não culpados. Né? Eu acho que ninguém é culpado até que se julgue, né, que tenha direito à garantia de ampla defesa e ao contraditório. Certo? Então, eu venho de uma origem, né, muito simples, e que a gente aprende que a gente jamais pode atribuir a uma pessoa uma culpa sem ter certeza de que ela incorreu naquela infração, né, e se ela teve intenção ou não de incorrer naquela infração. Então, eu jamais falaria para você aqui se aquelas duas pessoas são culpadas e se existem mais pessoas culpadas. Né? E isso eu prefiro deixar para a justiça, né, que apure da melhor forma possível e que lá na frente, se chegar à conclusão que existe algum culpado, que sejam só aquelas duas pessoas, se tiverem mais culpados além deles, que essas pessoas sejam punidas, né, na forma da lei. Eu acho que seria leviano da minha parte achar qualquer coisa, até porque eu tenho muito conhecimento de contabilidade, de questões de saúde, que tive a oportunidade de estudar sobre isso, mas nunca estive aqui dentro do Agros, enquanto servidor, enquanto funcionário do Agros, sempre estive aqui para solicitar algum procedimento no Instituto enquanto participante, né, e não tem nada, não tem direito, não tem condições de questionar o comportamento de qualquer pessoa que seja aqui dentro. Então, eu prefiro deixar isso a cargo da justiça, que seja apurado, que seja punido quem tiver que ser punido na forma da lei. Gerson, veja bem, a segregação de funções, ela é importante porque você consegue filtrar mais, né? Porque se você concentra realmente todas as decisões numa pessoa só, o risco é maior. Eu acredito que é uma ferramenta importante, sim, de, por exemplo, quem pede não pode autorizar. Se eu estou recebendo uma encomenda, eu não posso autorizar o pagamento. Eu teria que receber essa encomenda, ver se está correto e passar o processo de pagamento para frente, para outros fazerem, né? Até para poder ter a oportunidade de estar fiscalizando de fato quando houver um problema lá na frente. Diminuir problemas, dificultar erros, né? Felizmente, a gente que trabalha no dia a dia, a gente tem um relacionamento muito bom com todos os companheiros, em todos os setores, e a gente vai ficar vigiando as pessoas o tempo todo. Então, acho que esse procedimento burocrático é importante porque ele é uma ferramenta que busca dar uma segurança maior para quem está tomando as decisões ali, principalmente a decisão lá no final. Agora, com relação ao que ocorreu, eu não tenho condições também de avaliar os procedimentos internos, se houve falha interna, se foi só eles. Eu acho que o importante nesse processo é que o Agros tomou todas as providências que deveria tomar enquanto direção. Agora é aguardar a decisão da Justiça para ver o que de fato ocorreu. A gente não pode meter a leviandade de chegar aqui e condenar quem quer que seja. Enquanto não houver um julgamento transitado e julgado, definindo a responsabilidade, não cabe ninguém a julgar as pessoas, né? Embora a gente sabe que se nós pegarmos o processo político no Brasil hoje, se você fala que é do PT, ele solta por matar você na rua, né? Porque eles já foram condenados todo mundo aí, quem tem culpa e quem não tem, independente de julgamento ou não. Então a gente não pode cometer também essas mesmas atrocidades, né?
Não, né? Então, eu agradeço a presença aqui do Marcinho e do Paulinho e de todo mundo presente que está aqui. O vídeo do debate vai ser disponibilizado amanhã no site do Agros. E eu aproveito para lembrar também que a eleição é na quinta-feira, dia 11, aqui no auditório, em Viçosa, no auditório do Agros, vai ser de 8 da manhã às 5 da tarde. Também vai ter eleição, também vai ter urna de votação em Belo Horizonte, Brasília, Campinópolis, Florestal e Rio Paranaíba. E no site do Agros, os participantes dessas cidades encontram os locais e horários de votação. Agradeço mais uma vez a presença